90 foram uma época interessante para mangá shounen de artes marciais. Vista que grandes títulos da época eram sobre lutas entre guerreiros de diferentes estilos, batalhas de bem e mal. Mas quando o mangá não envolvesse artes marciais diretamente, ainda podia se perceber uma influência, seja em ataques ou até personagens que carregavam essa estética. Isso nos leva ao mangá de hoje, e foi feito para seguir a onda desse mangá de luta, bem no estilo Hokuto no Ken, JoJo's Bizarre Adventure ou Sakigaki Otokoji, que eram mangás bem famosos na Weekly Shonen Jump da época. Começando na Business Jump, a versão seinen da famosa Weekly Shonen Jump, ou seja, dirigido a um público jovem adulto. Aparecia Hikyo, um mangá que nem de longe chegou ao nível de popularidade de seus contemporâneos, mas que ainda assim carrega muito das coisas que fizeram essas outras séries memoráveis, como batalhas sangrentas, heróis que lutam pela justiça e, é claro, um nível extremo de masculinidade. O mangá foi escrito por Masahiko Takajo, um escritor de mangás que não fez nada de muito sucesso, e todas as suas outras obras consistiram de mangás tentando puxar um pouco do saco de Hokuto no Ken e pegar um pouco do hype da série. Já o artista Tetsuya Saruhatai já fez vários mangás com uma popularidade considerável, notavelmente a franquia Tough, um mangá de MMA que começou nos anos 90 e continua até em novas sequências e spin-offs até hoje. Tem muito do que falar sobre a trama, pois é um daqueles mangás em que as histórias se desenvolvem ao decorrer dos eventos que vão acontecendo, mas vale dar uma resumida. O mangá é protagonizado por um jovem de 21 anos chamado Hikyo Saiga, que foi colocado em uma prisão de segurança máxima após agredir um chefão da Yakuza. Ele entra na prisão pois ele quer acabar com o tráfico de ópio que os chefões da prisão estavam conduzindo, pois isso levou a uma garotinha com quem ele era próximo a ser hospitalizado. Porém, essa trama é completamente ignorada em favor de introduzir o irmão de Hikyo e o próximo arco. No começo a gente pode ver os grandes feitos e a personalidade de Rikyo, que é muito parecida com a do personagem principal de Hokuto no Ken, Kenshiro, só que muito mais violento e impiedoso. Também nos é apresentada sua força descomunal, capaz de destruir o corpo humano em vários pedaços com apenas um golpe. Mas é claro que ele também pratica uma arte marcial capaz de lançar bolas de ki e energia, que de novo remete a esses mangás de luta. O estilo que ele pratica é nomeado Nike Kenpo, que traduzido ficaria mais ou menos como Kung Fu interno ou arte marcial interna. Não é algo muito aprofundado, e é meio que usado como um deus ex machina para quando o Hikyo está em apuros e o roteirista não sabe o que fazer. O mangá segue com o Rick descobrindo sobre seu passado, sua família e seu destino, enquanto ele enfrenta vilões extremamente espalhafatosos e derrota eles até que facilmente. Vale lembrar que o vilão Ashizaki serviu de inspiração para o M. Bison da franquia Street Fighter. Após o arco da prisão, Hikyo sai por aí vagando pelo mundo distópico, enfrentando inimigos de baixo nível até que consegue alguma informação sobre seu passado. Essa fórmula continua até o terceiro arco. Depois disso, o mangá vira uma confusão sem igual, falando de teorias de conspiração envolvendo viajantes do tempo, nazistas, planos de fim do mundo, e pelo final do mangá a história já está sem pé nem cabeça, com tentativas de adicionar um trama familiar bizarro no topo de tudo isso. Hikyo não é um mangá que você lê pela história ou por ter alguma carga emocional. A série é confusa e, como eu disse, foi feita para capitalizar em cima do sucesso de Hokuto no Ken. A razão para ler Hikyo nos dias de hoje é ver a ação exagerada e o gore, que eu tenho que admitir é bem divertido em doses controladas. É um mangá fast food, por assim dizer. É bom, só que pode ficar extremamente enjoativo, dependendo do jeito que você consome. Ainda assim, leia Hikyo pela sua ação e masculinidade exagerada, e com certeza vai satisfazer fãs de Hokuto no Ken e JoJo de alguma forma. Essa série também conta com 2 OVAs, Hikyo Toukatsu Jigoku e Hikyo Horobi no Kou, lançados em 1989 e 1990 e produzidos pelo estúdio Magic Bus. Eles adaptam os primeiros 2 arcos do mangá de uma maneira que a história ainda faz sentido, mas com que muitas das cenas de contexto da história fossem removidas, porque eles tentaram espremer 20 capítulos de mais ou menos 30 páginas cada em
2 OVAs de 45 minutos. E claro, isso faz com que muitas das cenas de ação e até pontos importantes da história fossem removidos. E surpreendente para um OVA da época, a violência é extremamente mais fraca e sem graça. Por mais que quando alguma cena dessa aconteça, a violência ainda é levemente forte. Mas não é nada comparado ao filme de 1986 de Hokuto no Ken. A arte dos OVAs é decente, por mais que não seja consistente entre os dois OVAs. Eu não minto quando eu digo que o Rikyo do primeiro episódio parece com uma pessoa completamente diferente do segundo. Os designs de alguns personagens também é um pouco diferente do que no mangá. Alguns personagens até chamam muita atenção porque parece que são de um anime diferente. Também devido à duração dos OVAs, personagens importantes, como o diretor da prisão, são meros fantoches para diálogo expositório. Além disso, o anime não tem um final, por assim dizer. Ele tem uma conclusão aberta, já que apenas adaptou os 2 primeiros arcos do mangá. Era evidente que o estúdio planejava continuar a história, mas não fizeram. E no ano seguinte, Rikyo acabou fazendo com que as chances de um novo lançado diminuíssem bastante. Esses 2 OVAs podem ser boas em introdução à série, mas nem de longe podem ser consideradas ótimas adaptações. Se você já leu o mangá, não tem nenhuma razão para assistir eles, a não ser que você queira ver algumas cenas extremamente específicas em animação. E também não é de ótima qualidade. A melhor coisa que saiu dessa adaptação é as openings e ends dos 2 episódios por Eizo Sakamoto. Mas fora essas músicas, não tem muito a se dizer sobre o resto da trilha sonora. Só tá lá pra servir de ruído mesmo. Assim, minha nota final para esses OVAs seriam 5 de 10. Não são horríveis, mas também não são exatamente bons.やめろ。要求があるなら何でも聞いてやる。わしと手を組まんか。消し畑などわしらの仕事のほんの一部に過ぎない。この世界を動かし支配するもっと大きな力に通じているんだ。お前もその力の恩恵を受けたくないか。首輪を欲しがる狼がどこにいる。待て。Então essa foi minha primeira análise de um mangá que eu já fiz aqui no YouTube. Eu planejo fazer mais, principalmente sobre essas séries obscuras e que poucas pessoas conhecem aqui no ocidente. Escolhi sobre Rikyo porque é um dos mais curtos que tem. Eu não sei sobre o que será no meu próximo vídeo, mas espero que você esteja lá para assistir.